Feliz Páscoa a todos! Tem alguém aí para comemorar a Páscoa? A beleza da Páscoa é amadurecer a cada ano, conhecendo mais e mais o Senhor. Obrigado, querido. Mais e mais ela faz sentido, mais e mais ela se torna profunda, mais e mais ela enche os nossos olhos de esperança. Eu estou na minha 43ª Páscoa e ao longo de todas elas, algo do Senhor foi acrescentado. No meu caso, começou com coelho, ovos, sem entender direito, mas tem sido Cristo há muitos anos. E porque tem sido Cristo há muitos anos, muito podemos revisitar e nos aprofundar no verdadeiro significado, que começa com o povo hebreu, como já foi falado aqui, e começa através da vida de um homem que o Senhor decide colocá-lo como libertador de um povo escravizado e termina ou continua para nós através da vida de um outro homem que também é usado por Deus, sendo o próprio Deus, para libertar um outro povo escravizado. E nessa manhã eu quero convidar então você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 20, versículos 10 a 18. Os discípulos voltaram para casa. Maria Madalena, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi ao anúncio e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus nos reunimos nessa manhã e crendo pelo poder e a ação do Espírito Santo, adentramos, Senhor Deus, no momento onde a Tua palavra é anunciada e podemos então, Senhor Deus, recolher das melhores sementes em nosso coração faminto e sedento nessa manhã. Uma manhã que não é para nós como outra qualquer, Senhor, mas é a manhã que nós decidimos celebrar a ressurreição do Filho. E por isso encontramos motivação e desejo ainda mais intenso de estarmos juntos aqui.
Pedimos para que o agir do Teu Espírito opere em nós, pelo poder da Tua palavra, pelo acesso dado pelo meio do Filho, nos aproximemos do Pai, para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja reacionária na nossa vida e nos eleve para um novo degrau de glória, para um novo lugar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Dentre alguns encontros de Jesus com o corpo ressurreto, esta é a descrição do primeiro encontro. Jesus, dentre todos os seus seguidores, discípulos, apóstolos, decide aparecer para Maria Madalena em primeiro momento. Decide aparecer para uma mulher que ela não está ali sozinha, mas ela ou nela estamos todos nós, a humanidade faminta e sedenta por Cristo, faminta e sedenta pela eternidade, faminta e sedenta pelo toque do céu na terra. Porque, meus irmãos, a verdade é que basta vivermos algumas décadas nesse planeta para entendermos que não tem nada aqui que sacie a nossa fome ou a nossa sede. Não tem nada aqui que mate a nossa vontade que foi colocada pelo próprio Deus para que Ele mesmo pudesse saciá-la. Não tem cargo, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem comida, não tem relacionamento, não tem viagem, não tem casa, não tem cidade, não tem nada que mate a nossa fome, a nossa sede por Deus, a não ser o próprio Deus. E neste relato nós vemos que em primeiro momento os discípulos de Jesus voltaram para casa, depois de uma estada ali no sepulcro de Jesus, mas Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro procurando Jesus. Maria ficou à entrada ainda procurando aquele que deveria estar ali e não estava mais, a pedra estava removida, o corpo não estava mais ali, mas Maria ficou ali à entrada, procurando. E mais uma promessa da parte do Senhor no Antigo Testamento se cumpre nesse momento de forma ainda mais completa. Uma promessa que foi proferida pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 29, dos versículos 13 e 14, onde diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. E aqui no contexto em que o profeta Jeremias estava sendo usado como boca do Senhor, ele estava profetizando para um povo que estava em cativeiro babilônico, de que o Senhor os traria de volta para a sua presença, os traria de volta para o contexto de relacionamento com Deus, e isso aconteceu. Mas em Jesus nós encontramos o cumprimento integral dessa profecia. Em Jesus nós encontramos para que todos aqueles que procuram o encontram. Aqueles que o procuram de todo o coração, Deus se deixa ser encontrado. Tem alguém aqui para celebrar comigo que Deus se deixa ser encontrado? Deus se permite ser encontrado. Ele se permite. Algumas vezes nós, ainda na nossa fome e sede, sem entendermos o Evangelho, quantas histórias não são assim, não é verdade? Pessoas começam em algumas práticas religiosas, em algumas seitas, em algumas ideologias, em alguns lugares tentando viver uma vida de espiritualidade. Elas vão passando de um lugar para o outro, tentando retirar, encontrar alguma coisa do céu para si. Em seitas ocidentais, orientais, em credos e crenças e costumes pagãos e coisas das mais variadas e sortidas.
Outras escolhem um mergulho na natureza, na própria criação de Deus, tentando dali extrair alguma coisa para si, para o seu coração, para a sua vida espiritual, porque já entendeu que as coisas aqui nesse mundo não sustentam o desejo da fome e da sede de Deus que há no homem. Mas lá num determinado momento, Deus vai se deixando ser encontrado, e Ele é encontrado, e nós sabemos na pessoa de Jesus, amém? No Filho, o Deus vivo que tirou o pecado do mundo. Assim como foi comigo e com você, Ele nos traz de volta do cativeiro. E diz lá o profeta: eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Sabe de onde o Senhor deportou? Ele deportou a humanidade da sua comunhão plena. Ele deportou a humanidade do Éden. Ele deportou a humanidade da sua presença e da comunhão uns com os outros. E hoje, como amostra daquilo que haverá de ser, como amostra da eternidade que eu e você desfrutaremos para todos sempre, Ele institui a igreja, para que na igreja a gente tenha um vislumbre daquilo que haverá de ser em toda a eternidade. E é dessa forma em que o Senhor decide deixar ser encontrado, assim como foi com Maria. Por que é que Maria Madalena foi a primeira a se encontrar com Jesus de corpo glorificado? Eu creio que é porque enquanto os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Ela disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu preciso encontrar o meu mestre. Eu preciso encontrar o meu Jesus. Eu preciso encontrar o meu Senhor. Eu preciso me encontrar com aquele que tem palavras de vida eterna. E a Bíblia vai dizer que enquanto chorava, enquanto Maria Madalena chorava, inconformada, tentando entender onde o corpo de Jesus estava. Onde o corpo de Jesus estava? Não sei. Talvez aquele sepulcro emprestado pelo dono que talvez já havia requerido o sepulcro de volta. Então talvez alguém precisou tirar aquele corpo dali para levar para um outro lugar. Eu não sei. Talvez ela ali pensando, matutando, tentando entender onde é que foi parar Jesus. Mas o fato é que ela ficou à entrada do sepulcro e ela chorava. E ela chorava, porque ela recusava estar separada de Jesus. Ela recusava estar separada de Jesus. E um dos caminhos de amadurecer na fé, meus irmãos, é recusar estar separado de Jesus. Porque quando eu e você recusamos estarmos separados de Jesus, nós aceitamos todas as mudanças que a palavra requer de nós. Quando nós recusamos estarmos separados de Jesus, nós aceitamos todas as mudanças que o Senhor pede a cada um de nós. Quando nós encontramos em Jesus o propósito da nossa existência e recusamos andarmos afastados dele, nós aceitamos todas as outras mudanças, todas as outras coisas, tudo aquilo que o Senhor quer mudar em nós, transformar em nós, fazer a nossa mentalidade mudar, renovar a nossa mentalidade, tudo aquilo que o Senhor vai ministrando às nossas vidas, as nossas experiências com Deus, a nossa morte para com o velho homem. Tudo isso nós vamos aceitando, porque se há algo que nós recusamos, é estarmos separados de Jesus. E Maria, então, nesse momento, ela representa a mim e a você, que recusamos estarmos separados de Jesus. Mas ela também representa a mim e a você, com todo o nosso histórico e toda a nossa bagagem, da qual chegamos até o Senhor.
Decidir estar próximo de Jesus e não se separar de Jesus é também entender quem é que somos de verdade. Porque olhar para Deus com profundidade sempre será igualmente olhar para nós com profundidade. Não tem como alguém olhar para Deus e encontrar em Deus a sua grandeza e não olhar para si mesmo e encontrar a sua pequenez. Não tem como alguém olhar para Deus e encontrar a sua majestade e não olhar para si mesmo e ver que não vale nada. Não há como nós andarmos com o Senhor e desfrutarmos de uma divindade, de uma deidade, de algo que só o céu poderia nos oferecer e olhar para nós vendo quão carnais nós ainda somos, pobres, cegos, nus, pecadores, inaptos de qualquer coisa que se compare a Deus, de qualquer coisa que se compare a Deus. A Páscoa também nos faz refletir em nós mesmos. Se não fora o Senhor, meu irmão, minha irmã, se não fora o Senhor, o que seria de nós? Maria Madalena não teve uma história tão bonita antes de se encontrar com Jesus. A palavra vai relatar lá em Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Nós não sabemos quais demônios eram esses, não temos os nomes dos demônios, muito menos o que eles causavam, mas o que nós sabemos é que 7 demônios eram demônios que voltavam quando a casa estava vazia, depois de um demônio ter sido expulso daquele lugar, não é verdade? Quantos lembram dessa passagem da Bíblia, onde Jesus vai dizer, olha, quando um demônio é expulso e a casa está vazia, voltam 7 vezes mais. O passado de Maria Madalena está aqui denunciado de que era uma mulher pecaminosa, uma mulher entregue ao pecado, uma mulher entregue à morte, o salário do pecado, uma mulher entregue à vida devassa, uma mulher entregue à luxúria, à carnalidade, uma mulher assim como eu e você. Onde no passado, antes de Cristo, estávamos perdidos em nós mesmos. Estávamos perdidos no salário do pecado, que é a morte. Estávamos perdidos nos nossos delitos, perdidos na nossa carnalidade, jogados aos nossos próprios desejos. Mas Jesus a tocou, e se Jesus a tocou, Ele é capaz de tocar a qualquer um de nós. Se Jesus a tocou, Ele é capaz de tocar a todo homem e toda mulher que está perdido em si mesmo. E isso é Páscoa, isso é mensagem de esperança para nós. Porque não há pecado tão sujo que Jesus não possa perdoar. Não há mancha tão ruim que Jesus não possa lavar. Não há histórico tão perdido que Jesus não consiga restaurar. Porque essa é a novidade, essa é a grandiosa obra do Senhor na cruz por mim e por você. Essa foi a obra de Jesus em Maria Madalena. E uma mulher que reconheceu essa obra, reconheceu ao ponto de que enquanto Jesus estava comendo na casa de um fariseu chamado Simão, ela aparece lá em Lucas capítulo 7, versículos 44 a 47. E naquele momento, Jesus sendo adorado por essa mulher,
que havia reconhecido o toque de Jesus na vida dela, que havia reconhecido o perdão de Jesus na vida dela, que havia reconhecido a pessoa de Jesus na vida dela, começa então a constranger aquele jantar, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, secando os pés de Jesus com seus cabelos e ungindo os pés de Jesus com óleo. E Simão, o fariseu, o grande religioso, olha para aquilo e começa a se constranger e começa a pensar assim: se Jesus fosse quem ele diz que ele é, ele saberia quem é essa mulher que o toca. Porque essa mulher que o toca estava aos olhos de Simão impura para tocar a Jesus. Ah, meus irmãos, Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus veio para tocar o impuro. Jesus veio para tocar aquele que precisa. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os enfermos. E o texto vai dizer lá, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você, Simão, não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Há aqui uma evidência na vida de Maria Madalena que eu oro fervorosamente de todo o meu coração nessa manhã, que esteja também no meu e no teu coração: amar a Jesus muito. Amar a Jesus ao ponto de passar vergonha. Amar a Jesus ao ponto de deixar todos os outros amores de lado. Amar a Jesus acima de si mesmo. Quem aqui é capaz de amar a Jesus acima de si mesmo? Quem aqui é capaz de amar a Jesus acima de todos os outros amores? Quem aqui é capaz de lavar os pés de Jesus com lágrimas, secar os seus pés com seus cabelos e ungí-lo com óleo? Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Ah, meus irmãos, que mensagem maravilhosa para aqueles que amam o seu Senhor. Que mensagem maravilhosa para aqueles que foram atingidos por esse amor e que decidindo abrir a porta do seu coração para que ele entrasse. Esse amor maravilhoso, esse amor que te arrebata de você mesmo. Esse amor que gera propósito na tua existência, esse amor que te rouba dos amores medíocres desse mundo, esse amor que te eleva os olhos da além dos montes, onde não só se vê o socorro, mas se vê a esperança lançada nos anos vindouros. Um amor que não há explicação. Um amor que ama primeiro, um amor que se entrega, um amor que se dedica. Um amor capaz de olhar para o próprio assassino, antecipadamente dizer: perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que amor é esse, eu pergunto para vocês. Um amor que Maria Madalena conhecia. Um amor que foi proposto para que a humanidade pudesse assim, de igual maneira, amar o seu Senhor. E aqueles seres angelicais, e é muito interessante que de todas as passagens da palavra de Deus, onde fala a respeito de Jesus, de corpo ressurreto, neste momento do túmulo,
a única pessoa que não estava aparentemente nem aí para os anjos foi Maria Madalena, porque ela estava querendo tanto encontrar a Jesus, que nenhum anjo foi suficiente para tirá-la do foco. E ela diz, ou melhor, eles lhe perguntam: mulher, por que você está chorando? E ela diz: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Assim como no caminho de Emaús não o reconheceram, assim como na pesca, na segunda pesca milagrosa, não o reconheceram. Ela estava ali diante dele, ela não o reconheceu, mas ela estava querendo encontrá-lo. Quantas vezes nós vivemos assim, não é verdade? Tentando encontrar Jesus e Ele está diante da gente. A gente querendo um sinal extraordinário e Ele querendo se mostrar no ordinário. A gente querendo uma visitação angelical e Ele querendo falar conosco através dos nossos filhos. Quantas vezes a gente não vive isso? Maria Madalena estava ali mais uma vez, tentando entender, tentando compreender o que estava acontecendo, chorando os seus lamentos, as suas lamúrias. Não sei onde o puseram. E aí Jesus, irreconhecido por ela, olha para ela e diz: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? O próprio Mestre, o próprio Cristo, olhando para Maria, pergunta para ela: quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Eu acho que foi daqui que veio aquela frase: o jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Pensando que fosse o jardineiro. O que fizeram com o corpo? Onde está o corpo? Ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Irmãos, Maria estava chorando pela perda do corpo embalsamado de Cristo, enquanto ele estava ali ressurreto na frente dela. Maria não era uma estranha para Jesus, e nem Jesus era um estranho para Maria. Maria foi liberta de 7 demônios, ela lavou os seus pés com lágrimas, secou-lhe com os cabelos, ungiu com óleo. Maria Madalena ajudou Jesus em seu ministério. Maria Madalena estava com seus discípulos, estava com Cristo nas suas andanças. Maria Madalena também participou da crucificação junto com Maria, mãe de Jesus, e João, seu discípulo. Quando Jesus oferece sua mãe para que João cuide dela, e assim como João, também como filho dela, para que Maria possa cuidar de João. Alguns até pensam que Maria, mãe de Jesus, e João saem dali daquele momento tão doloroso, como Jesus dando uma deixa para João levá-la dali, para que ela não sofresse no momento em que ele morresse. Mas Maria Madalena não arreda os pés dali, ela fica ali. Maria Madalena observa Jesus até a morte. A palavra também vai relatar que Maria Madalena viu Jesus sendo colocado no túmulo. E é por isso que ela não arredou o pé dali, porque ela sabia que a última vez que ela havia visto Jesus havia sido lá dentro. Mas ele não estava mais lá dentro. E agora ele estava falando com ela e ela não estava o reconhecendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Maria havia experimentado o Cristo para a vida. Mas agora ela estava prestes a experimentar a Cristo para a eternidade. E nessa jornada de Páscoas, ao longo dos anos de amadurecer na fé, amadurecer na palavra de Deus, amadurecer nos caminhos do Senhor, nós precisamos entender que o Cristo não é para a vida, mas é para além da vida.
A nossa fé, ela não está ancorada ou não está como resposta somente para a vida. Assim como Maria Madalena estava procurando o corpo embalsamado de Jesus. Ela estava procurando o seu corpo enquanto da maneira em que ela o conhecia, mas Jesus estava querendo se revelar a ela de uma maneira que ela ainda não havia conhecido. E a Páscoa é ter os olhos abertos para além da vida. A Páscoa é olhar Jesus ressurreto. É olhar Jesus para a eternidade. É olhar Jesus para além daquilo que Ele pode nos proporcionar aqui e agora. Ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com você aqui e agora. E nos seus planos de paz a teu respeito estão inseridos o aqui e agora. Mas deixa eu dizer a você algo. O mais alto preço foi para além da vida. A obra de redenção não é para os seus próximos 20, 30, 40 anos, mas é para os seus próximos 200, 300, 400, 500, 600, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos. É para lá que nós miramos. É para lá que nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador. É para lá que nós encontramos em Cristo a redenção da humanidade. É quando olhamos para estes lugares, para este planejamento de futuro, que nós podemos encontrar em Jesus a resposta, o acesso. Veja que Jesus diz, Maria. Nesse momento ela o reconhece. Quando ele abre a sua boca, quando o verbo que se fez carne diz para ela o seu nome, como nenhum outro pode dizer. Assim como eu e você que temos os nossos nomes arrolados no livro da vida, quando o Senhor abre a sua boca e nos chama pelo nome, nós entendemos que há algo de profundo e valioso aqui. Nós entendemos que há algo que o Senhor olha para nós e agora não somos mais nós que o elegemos, mas é Ele que elegeu a nós. Ele elegeu a nós e nós aceitamos. E quando nós aceitamos, nós sabemos que Ele conhece o nosso nome, assim como Ele conhecia o nome de Maria Madalena. E Ele diz Maria, e então voltando-se para Ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. E aqui nós encontramos uma dinâmica que parece que Maria nesse momento então vai tocá-lo. Eu fico imaginando que talvez Maria então, naquele momento de pranto, ela já estava chorando, as lágrimas já estavam caindo, seus cabelos estavam ali. Eu imagino ela de repente indo de novo para os pés de Jesus e Jesus, não me toque, porque ainda tem algo que eu preciso fazer. E esse algo que Jesus precisava fazer, meus irmãos, era aquilo que Ele já havia prometido e dito, é necessário que eu vá, para que eu vos envie o Espírito Santo. Para que vocês não andeis mais desolados, sozinhos, mas para que a presença do Deus Trino esteja sobre vocês. E agora não somente mais por meio de um corpo em decomposição, assim como o de Cristo, antes da glorificação, mas agora a presença de Deus que habita em todo aquele que nele crê. Nesse momento, Jesus diz, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e para o meu Deus. Mas Ele também diz, para o Pai de vocês e para o Deus de vocês. E esse é o primeiro relato que Jesus dá, olhando para os seus, dizendo, o Pai de vocês, o Deus de vocês. Porque Ele já havia dito na cruz, está consumado.
Meus irmãos, não há nada mais glorioso do que sabermos disso e vivermos nessa verdade. Não há entendimento mais profundo e mais impactante do que o de sabermos que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque na sua ressurreição, como o primeiro de muitos, está a garantia de todas as nossas ressurreições. De todas as nossas ressurreições, ao ponto de que Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 16 e 18, ele diz: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo está dizendo, ou cremos que Cristo ressuscitou, e essa é a nossa esperança de que ressuscitaremos com Ele, ou a nossa fé não vale de nada. Então celebrar a Páscoa é celebrar a certeza de que por causa de Cristo ter ressuscitado, eu e você ressuscitaremos juntamente com o Pai um dia. Tem alguém aqui para celebrar o Senhor por isso? Tem alguém aqui para glorificar o Senhor por isso? Glorifica o Senhor por isso. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. E neste lugar, neste entendimento, nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele é por nós. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero orar com você, enquanto o refuginho se prepara para mais uma apresentação aqui hoje. Há alguém que pode fechar os olhos, levantar as mãos e começar a adorá-lo com as suas próprias palavras? Há alguém nesse lugar que o reconheça como Senhor e Salvador, que o reconheça como Filho de Deus, que o reconheça como o primeiro de muitos, que o reconheça como o segundo Adão, que o reconheça como aquele que carregou sobre si todas as nossas enfermidades, mas também todo o pecado da humanidade. Oh Senhor, nós reconhecemos e temos a plena convicção de que o Senhor é por nós, de que o Senhor foi por nós e de que o Senhor será por nós. Nós reconhecemos a Ti e temos a plena convicção de que o Teu amor extravagante tem nos agraciado com a porta e o caminho. Tu és a porta, Tu és o caminho para a vida eterna, e nós nos achegamos diante de Ti, Senhor. Nós nos entregamos diante de Ti, Senhor. Nós nos deleitamos na Tua presença e celebramos no dia de hoje a certeza de que o Senhor foi por nós, e porque o Senhor foi por nós, ninguém jamais, nem a morte, será contra nós. O Teu amor repousa sobre nós, o Teu cuidado repousa sobre nós, o Teu carinho repousa sobre nós, e nós somos gratos a Ti para uma eternidade, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar por um instante. Aleluia. Nós estamos e somos libertos por esse Deus vivo. Ele vive, Ele é bom. Não tínhamos como, nessa manhã, encerrarmos esse culto tão especial de celebração ao nosso Deus, sem oferecer para você que nos visita uma oração. A palavra de Deus, ela é clara. Existe um processo nas nossas vidas de aceitar ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessa com a boca que Ele é Senhor e Salvador, crendo que Ele ressuscitou ao terceiro dia, essa pessoa então será salva, o seu nome será escrito no livro da vida. Nós entendemos que
quando na época de Jesus, que as pessoas faziam essa oração, confessando Jesus como Senhor, existia um peso muito grande nessa oração. Essa oração poderia levar a pessoa à morte física, porque existia uma cultura onde o Senhor era o Senhor daquela era, daquela época, daquela nação, onde as pessoas tinham que confessar o senhorio de César, e as pessoas tinham que se prostrar àquelas autoridades e confessar publicamente um outro senhor. Havia um grande risco. Então as pessoas ficavam por muito tempo ouvindo sobre Jesus, entendendo qual era a proposta das boas novas, dessa boa nova da qual hoje nós tivemos a honra e a alegria de ouvirmos, da proposta desse Cristo Redentor que veio e nos oferece vida, e não somente uma vida aqui e agora transformada, mas uma eternidade ao lado do Pai. E nessa manhã, nós não podemos encerrar sem oferecer para você, fazer essa oração, dizendo: eu preciso compreender essa nova proposta, que é a proposta do cristianismo. Eu quero me aprofundar em Cristo Jesus, e essa nova realidade que é segui-lo, que é compreendê-lo. Então a minha proposta a você que está aqui nessa manhã é de perguntar a você se você quer fazer uma oração, convidando o Senhor Jesus a se apresentar a você, convidando o Senhor Jesus, abrindo o teu coração e dizendo: Senhor Jesus, eu quero te conhecer de maneira mais profunda, porque eu quero que o Senhor se torne o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero essa realidade para mim, assim como o Senhor transformou a vida de Maria Madalena, uma prostituta, uma mulher totalmente condenada pela sociedade. O Senhor estendeu a mão para ela e o Senhor mudou a realidade daquela mulher. Eu quero que o Senhor venha e transforme a minha realidade. E não somente a minha realidade, mas o que o Senhor mude o meu destino. Eu quero, Senhor Jesus, te conhecer de maneira mais profunda. Gostaria que todos nesse momento curvassem a sua cabeça, fechassem os teus olhos. E você que porventura nunca fez essa oração, muitos de nós já fizemos essa oração na igreja, em público, sendo conduzido por alguém. Mas se você porventura nunca fez essa oração e gostaria de fazer essa oração, eu gostaria de convidar você a levantar a tua mão, onde você está aí sentado, você que gostaria de fazer essa oração. Amém. Amém. Tem mais alguém que gostaria de fazer essa oração? Você que levantou a tua mão, pode abaixar. Tem mais alguém que gostaria? Você que levantou a tua mão, então eu gostaria de convidar você a colocar a tua mão no teu coração e repetir comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro o meu coração, eu abro a minha vida e eu te convido
a entrar. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero me aprofundar nos teus ensinamentos. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu abro a minha mente, o meu coração. Eu te confesso, e que essa confissão se torne real e mais profunda a cada dia. Diga assim: Senhor Jesus, lava a minha vida, os meus pecados, me perdoa, perdoa pelas minhas falhas, perdoa os meus pecados. Eu desejo, a partir de hoje, viver uma vida que te agrada. Dos menores detalhes, às maiores decisões, eu quero fazer da minha vida, do meu andar, do meu respirar, uma adoração que suba como incenso ao Senhor. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, obrigado, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão e pela tua vida e pelo teu sangue derramado em meu favor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé para nós adorarmos ao Senhor mais uma vez e encerrarmos essa manhã com o nosso coração cheio de gratidão a esse Deus que vive, que vive. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Teu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Dia ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de viver essa vida na esperança daquilo que está por vir sobre nós, Senhor. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Que cada irmão, cada irmã aqui possa ter um tempo precioso entre irmãos e família, possam ter um tempo precioso nesse banquete da Páscoa, celebrando, Senhor, e comunicando as boas novas para com todos aqueles com quem eles estiverem, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos, sê conosco,
nós te pedimos e te agradecemos no nome daquele que ressuscitou, o precioso Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um bom domingo de Páscoa.